Tá. Uhum. Vou mandar pelo WhatsApp mesmo. Tá, recebi o link. Copiar, e daí eu coloco YouTube, vídeo URL. E aí eu boto Create New Broadcast, é isso? Uhum. Tá, vamos ver. Creating New Broadcast. Tá, daí eu tô vendo a tela do YouTube. E daí eu boto Enable Comments, é isso? Isso. Uhum. Tá, ficou virado de ponta cabeça, parece, mas... Mas ele daqui a pouco se ajeita. Se ajeita, tá. Então tá, eu acho que já estamos ao vivo, tá, tanto aí... no Insta como tá. no YouTube. Então tá. Então podemos começar. Podemos começar. Então tá, pessoal, em primeiro lugar aí, dizer então que a gente está começando outro programa aí, Luz Mais Arquitetura, né? Hoje nós temos aí como convidada especial a arquiteta e urbanista Isabelle Colusso, né? Eu vou pedir depois para ela se apresentar, explicar um pouquinho mais a história dela, né? Mas a gente já se conhece aí de longa data, né? Melhor nem dizer quantos anos, né, Cris? Melhor a gente não lembrar. E aí, mas a ideia, assim, como a gente está na nossa semana aí de iluminação externa, a Isabelle tem bastante experiência nessa área também, então a gente resolveu trazer aí os 8 erros comuns que a gente vê na iluminação de espaços abertos, né? Então a gente vai trazer experiências, cases, né? Quem quiser compartilhar ideias, se concorda, se não concorda, fica todo mundo aí super à vontade, né? Mas a ideia é que seja realmente um bate-papo e uma troca de experiências. Tá? Então, Isabelle, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por ter aceitado aí o nosso convite de participar. E queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como é que tu foi focar aí no urbanismo, né? O que tu tem feito. Tá bem, então muito obrigada, Cris, né, até pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. A gente vem trocando aí algumas figurinhas, né? E eu vou explicar então um pouquinho, além da nossa relação mais pessoal, né, que a gente tem de longa data aí, a gente acabou também compartilhando o amor pela arquitetura e urbanismo, né? Então, desde a faculdade aí a gente já vem tendo contato. E eu, depois de formada, então, acabei perseguindo a carreira acadêmica, né? Acabei indo direto para o mestrado e para o doutorado na área de planejamento urbano e regional. E, paralelo a isso, eu também tenho uma atividade como empresária, né? Tenho uma empresa de planejamento urbano que tem como objetivo, na verdade, prestar serviço para as prefeituras municipais. E aí eu comecei a perceber que, além de projetos de planejamento, projetos de urbanismo, a gente também tem bastante oportunidade de projetos de espaços abertos, né? Que as prefeituras acabam tendo algumas lacunas aí, tanto na área de iluminação urbana, que é um projeto fácil, rápido e que paga bem para fazer, quanto na área de iluminação de praças, parques, né, e outros tipos de espaços. Então, eu acabei exercendo a minha profissão aí também, como eu sempre falo para os alunos, meio um lado B, assim, né, nessa atividade. E aí, como eu estava fazendo, né, mestrado e doutorado, acabei indo para docência, né, então hoje eu sou também coordenadora da arquitetura e urbanismo da Unicinos, de uma especialização em cidades, e professora do mestrado profissional de arquitetura e urbanismo também na Unicinos. E recentemente sou tua colega aí com um canal no YouTube, né? E aí aproveitei o material produzido na pandemia aí para os alunos também para
produzir conteúdo online, né? Conteúdo digital também para... Já diz aí como é que é o nome do canal, Isabelle. Isso, pois é, tu sabe que eu sou tão nova nisso que eu não sei nem o nome do meu canal. Deve ser Isabelle Colusso. Eu acho que é Isabelle Colusso, né? Mas é só tem o linkzinho tem o link na tua bio, eu acho, do Insta. Isso, tá, o link tá na minha bio no Insta. Obrigada por me lembrar. Mas é isso, então, eu me apresentei. E eu acho que ficou super bacana a questão de tu trazer esses conteúdos que tu fizeste durante a pandemia, né? Eu digo que o meu irmão, ele também é da Unicinos, né? E seguido a gente comenta a quantidade de material que está sendo produzido, né? E que bom que isso pudesse chegar a mais pessoas, né? Já que está todo mundo em casa trabalhando, produzindo, então pelo menos vamos gravar tudo isso para poder difundir esse conhecimento, né? Isso, essa foi a ideia, né? Ter mais alcance, até para os ex-alunos que às vezes já passaram e muitas vezes mandam e-mails para a gente, né? Ai, professor, como é que era aquilo mesmo que tu tinha falado? Aí a gente já deixa tudo registrado, né? Então fica essa oportunidade. Que legal. Isabelle, como é que tu enxerga hoje a iluminação, então, na parte, né, nesses espaços abertos? Como é que tu vê... É que tu trabalha muito com a parte da questão, né, já que tá junto às prefeituras, né, com certeza aí a gente vê um certo descaso, descuido, né, com esse assunto, mas queria que tu desse um pouquinho da tua opinião também para a gente contextualizar aí o assunto. A gente eu acho que em todas as áreas, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a gente está começando a ganhar um pouco mais de destaque. Acho que a gente pode dizer que as pessoas estão começando a prestar mais atenção, tanto nos projetos de iluminação, quanto de iluminação de espaço aberto, né? Tentando afunilar um pouco o campo do conhecimento. Mas na esfera pública, né, a gente vê ainda a questão econômica, né, ela domina o projeto. Então, existe muito corte no projeto e aquela dualidade entre o que a gente considera o ideal e o possível tem um grande abismo, né, entre essas duas questões. Então, eu me deparo muito com essas questões. A gente estava fazendo agora recentemente até um projeto também numa licitação da prefeitura acho que comentei contigo, de um museu, né, numa cidade, e aí a gente fez uma iluminação de espaço aberto, uma iluminação de fachada, e enfim, né, o que a gente queria fazer e o que foi feito lá foi completamente diferente. E isso até afeta um pouquinho questões nossas, né, como arquiteto, assim, de responsabilidade técnica, né? Porque a gente assina o projeto, né, e muitas vezes não era aquilo que a gente gostaria de ter feito, mas foi o que foi possível fazer. Mas eu sempre penso assim, que bom que foi feito. Não era aquilo, mas é melhor do que não ter, né? E é sempre melhor a gente buscar mais valorização, né, e mostrar que a gente pode fazer também, talvez ter um resultado interessante com um orçamento que pode não ser, né, o que a gente gostaria que fosse, mas eu vejo que está começando a se melhorar nesse sentido, né? E no campo do espaço, dos projetos privados também, né? Eu acredito muito que a gente passou por culpa nossa também, né, Cris? Assim, a desvalorização dos projetos de paisagismo, em geral, tem a ver com os projetos de iluminação de espaço aberto, né? Porque quem é que faz projeto de paisagismo hoje nas nossas residências aí, né? E no entorno das edificações, infelizmente, né? São os donos das empresas de paisagismo, né? São as pessoas que fazem, que vendem, né? Plantas e vegetação e tudo mais. Não somos nós que estamos fazendo esses projetos. E eles também fazem iluminação de espaço aberto, né? E aí a gente acaba oferecendo aqueles produtos, né, que a gente sabe que muitas vezes a gente vai falar sobre isso, né, não são os mais adequados e o resultado, enfim, né, e pra gente que conhece, a gente faz a crítica daí, né? Isso eu acho que quando a gente fala de iluminação externa, paisagismo, muitas vezes as pessoas não entendem o papel que tem a luz em fazer as pessoas se apropriarem desses espaços, né? De trazer, de dar vida para, né? Quantas praças bonitas tem, quantos, né, parques, ou simplesmente a via pública, né? Se ela for algo bem iluminado, tu te sente seguro, tu orienta as pessoas, então a iluminação ela tem um papel muito importante, né? Nessa questão mais de uso mesmo, de segurança.
né? Eu tenho isso como exemplo agora, que eu fiquei há 2 anos atrás, né, fazendo Master lá em Londres. Gente, eu andava o tempo inteiro a pé e eu estava o tempo inteiro me sentindo segura. Não só por estar num país mais desenvolvido, mas a questão da iluminação, eu vejo como ela está sempre muito presente, né? Então, tu não tem aquela sensação de ter medo de atravessar uma rua de madrugada, que não tinha uma pessoa na rua, mas tu vê que está iluminado, tu tem esse sentimento, né? Então, eu acho que isso é legal da gente pensar que não é só embelezar, né? Às vezes a gente fala, não, iluminação assim não precisa frescura. Assim, não, mas é segurança, né? Acho mas sabe que quando a gente faz pesquisas, e quando na pesquisa acadêmica sempre aparece muito, né, nessa questão do espaço público, os 2 aspectos que deixam as pessoas mais seguras no espaço público, que é a presença da vegetação e a presença da iluminação. E se a gente for pensar, agora eu vou buscar meu lado professor aí de cidades, né? Se a gente for pensar nos primeiros projetos de urbanismo que a gente teve conhecimento aí, que foram feitos, como as intervenções do Haussmann em Paris, a cidade pós-revolução industrial, na verdade, o que foram esses projetos? Foram a inserção de padrões de embelezamento urbano, que era abrir rua para colocar árvore e luminárias. Né? Isso foi feito em todas as cidades do mundo, inclusive em Porto Alegre, aqui bem próximo de nós, né? A abertura dos grandes eixos viários aí para inserção da iluminação e da vegetação, aquelas palmeiras reais que tem ali nas avenidas, né? E a gente está ainda precisando disso, né? Assim, 2 séculos depois, a gente ainda precisa da iluminação e vegetação no espaço público, porque a gente não se deu por conta que é isso que a gente precisa trazer, né? Para dar mais qualidade para as nossas cidades, como tu falastes, né? Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer e isso é oportunidade de projeto para nós, né? Porque quem é que vai ter que fazer esses projetos? Sim. E é isso, eu acho que no momento que tenha... Essa semana a gente estava com outra live ali com o pessoal da Powerlume, que é uma empresa de... uma fábrica, né, de luminárias LED para a área externa, e eles comentando que eles fizeram toda uma revitalização em Brasília, né, da praça... Não me lembro agora o nome da praça, mas, enfim, assim, estava totalmente depredado, ninguém usava o espaço, e agora eles revitalizaram, e aí aquilo gera um efeito cascata, né? Porque na hora que um faz bonito, o do lado faz bonito. Daí eu comentei assim, essa ideia, a teoria é aquela das janelas quebradas, né? Exatamente. Não, acho que eu sempre falo isso também, um exemplo bem evidente disso, perto da gente, aqui é a Orla de Porto Alegre, né? Porque no momento que a gente teve um espaço de qualidade com uma boa iluminação, foi todo mundo para lá usar, né? E as pessoas mostrando que as pessoas estão carentes desse tipo de projeto, que não é inseguro, né? A gente não vê mais os problemas que a Orla tinha e bem iluminado, né? E aí também bem usado, bem apropriado pelas pessoas. Então eu acho que a gente também tem esses exemplos aqui para mostrar que a gente também quer. Isso aí. Não, mas então tá, eu acho que a gente vai agora para os nossos 8 erros mais comuns aí, né, que a gente tem visto na parte de iluminação desses espaços que a gente está falando, né, e vamos começar então pelo primeiro erro aí que a gente colocou, é a questão de iluminar tudo, né, quantas vezes a gente diz assim, iluminação não quer dizer que tu vai lavar com luz, colocar um projetor e pronto, né? Eu acho que a gente tem que pensar o que nós queremos iluminar, né? Criar essas hierarquias, tornar o ambiente realmente atrativo, né? Para o uso. Não, exatamente. Acho que essa é a grande diferença, né? Entre a gente valorizar o projeto e a gente sujar o projeto, né? Porque a luz também pode fazer isso, né? A gente vai falar depois sobre isso, que é a questão do ofuscamento, né? Ou de causar até interferências visuais a ponto de tornar o espaço confuso, né? Então, no sentido da gente ter um bom resultado, é sempre importante a gente ter a iluminação do espaço aberto, ela é muito mais uma iluminação de destaque, né, e de orientação. Então, esses são os principais sistemas que a gente utiliza. E aí é muito importante a gente começar o projeto do espaço aberto respondendo a pergunta do o que iluminar, né? Essa é a primeira. Depois a gente responde o como, né? E para a gente conseguir, né, identificar, na verdade, e não causar aquela confusão, tentando já partir para a distribuição da iluminação, que é muito amplo o espaço, né?
Assim como no paisagismo, a gente começa o projeto paisagismo colocando vegetação, e assim como a gente não deve fazer isso, assim como no do luminotécnico, a gente também não deve começar colocando luminária, porque é muito grande o espaço. A gente vai se perder. Então, a primeira coisa é identificar o que, na verdade, a gente quer destacar, onde é que a gente precisa orientar as pessoas, né? Então, eu vejo muito por esse lado, assim. E até nessa própria imagem aí a gente consegue ver o quanto a luz dá essa sensação de profundidade, de noção do tamanho do espaço, né? A gente vê que tem umas árvores iluminadas lá no fundo, então tu vê que tu pode chegar até lá, né? E a luz ela vai te guiando. Então, dá uma moldura, né? Emoldura o espaço como um todo, assim. E não aquela coisa assim que tu tá tudo iluminado igual, tu não cria destaque para nada, e aí dá até uma certa monotonia pro espaço, né? Isso mesmo. Bom, então essa é a primeira dica, né? Saber o quê? Não iluminem tudo, menos é mais. Isso, com certeza. E aí o nosso erro número 2, então, é não considerar aí a função do espaço, da luz no espaço, né? A gente vê essa imagem aí que a gente está iluminando o que precisa ser iluminado, né? Aí, no caso, o local onde as pessoas estão circulando, né? Então, a gente pensar o nível da iluminação, aonde que a gente precisa que essa luz chegue, né? Isso, o plano da utilização, né? Então, a gente vê que as árvores aí nesse espaço, elas nem estão, né, com o grande foco, mas o lugar onde as pessoas estão passando, sim. E aí, não tendo oportunidade, né, de se iluminar com uma cota mais alta, mais elevada, então se utiliza ali, né, o guarda-corpo, né, para inserir a iluminação bem indireta, né, para não dar ofuscamento. E mais adiante, né, no caminho, aí a gente já tem uma luminária com uma cota mais alta, né, que permite aí um raio, né, uma curva maior. Então, é bem interessante nesse sentido, porque a gente vê que o espaço onde as pessoas estão passando está bem iluminado, né? E essa é uma característica da gente identificar bem, né, essas zonas e as funções aí que de fato a gente precisa, né? E dar um foco nisso, né? Focar nisso. Quantas vezes a gente vê aí, né, praças e parques só com aquelas luminárias lá de 6 metros de altura quase. Isso, sabe que eu faço muito esses projetos de correção desses espaços, né? Porque as pessoas têm luminária, mas fica escuro, né? Porque a luminária não está na cota de quem está utilizando. Sim. Né? E mais ainda, acho que depois a gente vai mostrar uma imagem disso, né? Mais ainda, a copa das árvores barra a curva, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, a praça está com folhagem jovem ou está com uma vegetação jovem, vai crescer ainda, né? E aí não se considera isso também, né? Que a copa agora não bloqueia, mas vai bloquear, né, a curva e vai causar sombra e vai ficar escuro. Então, é muito mais interessante sempre nesses espaços dos caminhos, dos pedestres, né, bem identificados, a gente conseguir aproximar, né, essa curva da cota de quem está usando o espaço. É isso também da questão da função, não só a função, o uso, né, por exemplo, caminhar, jogar praticar algum esporte, sei lá, mas às vezes a gente entender em que região que está, daqui a pouco tem escola próxima, ou tem, né, ou é um público mais idoso, então as necessidades lumínicas dessas pessoas vão ser diferentes também. Então eu acho que a gente tem que, na hora que está iluminando, assim, tem que ir a campo, né? A gente vai lá, tenta entender o que acontece nessa região, porque às vezes um projeto bom para um local não é o ideal para outro, né? Não tem receita. Não tem receita. O espaço aberto tem menos receita ainda do que o espaço, né? Às vezes a gente tem assim, o que funciona em dormitórios, o que funciona em lavabos, né? Mas para espaço aberto tem menos receita ainda, porque a gente está lidando com formas orgânicas, né? Naturais. E com o uso das pessoas, que o nosso cliente é todo mundo, né? Então é bem previsível, assim, aquela coisa de identificar os caminhos, né, que as pessoas fazem, o projetista às vezes força que passe por um lugar e passa por outro, e tem muito disso, né? E é bonito também, né, a gente identificar essas questões aí. Joia. Então, tá. Então, aqui a gente chegou no erro número 3, né? Então, é o descuido na locação e orientação das luminárias. Aqui até peço desculpa a foto que foi utilizada, mas era a única que eu tirei lá dos meus stories no projeto que eu fiz, que isso daqui é antes de verificar
de fazer a orientação do foco, né, da luminária. Então, tu pode ver que essa era uma visual importante que eu tinha dessa árvore, né, e acabava ficando ofuscando, né, a gente fica com aquele ponto de luz voltado para a pessoa que está observando. Então, é simplesmente, né, tu verifica quais são essas visuais, percorre o trajeto mais provável, né, da pessoa fazer e posiciona. Claro que isso, às vezes, é uma missão difícil, porque o ambiente é vivo, é dinâmico, tem gente caminhando por todo quanto é lado, mas a gente tentando evitar isso, né, às vezes até com a colocação de algum elemento, sei lá, de alguma pedra, algum elemento do próprio paisagismo, a gente consegue evitar um pouco desse desconforto, né? Isso é bem importante, né, Cris? Porque às vezes a gente diz assim, tá instalado, né, tá alocado. E aí, assim, fica tão melhor, né, assim, imagina, tá bonito, mas dá ofuscamento, né? O efeito considerado pra gente que entende não é o que a gente desejaria, né, inicialmente. Mas as pessoas, eu sempre digo isso assim também, as pessoas aceitam, né? As pessoas convivem com as coisas erradas. Então, pensem quem está nos ouvindo aí, né? Quantas vezes vocês já viram isso acontecendo no paisagismo, né? Olhar para o foco da luminária que está ali instalado e dar aquela bolinha, a gente fica com aquela manchinha no olho, né, que é o que a gente chama de ofuscamento. Então, a gente vê isso o tempo inteiro, né, que na verdade, é uma coisa muito simples de ser manejada, de ser melhorada, né, e é lidar com o direcionável também, né, a gente compra uma luminária que é mais cara, por ela ser direcionável, e a gente não direciona ela, não usa o recurso que tem, né? Então, é bem interessante essa tua imagem aí também, né? E também, além dessa questão da orientação para evitar o ofuscamento, tem a questão da gente locar ela também num local que a pessoa de noite, principalmente, está passando e tropeça, né? Pode causar algum tipo de acidentes. Então, a gente tem que realmente entender o fluxo ao redor ali, né? Como é que essa luminária... Não é simplesmente, vai lá, não, eu quero ela a 1 metro do eixo do tronco da árvore, enfim. Imagina tu colocar 1 metro e é exatamente onde as pessoas vão estar passando, né? Então, ou cria um elemento ao redor, né, a gente tem que pensar em todas essas pontas, e às vezes até a iluminação não vai ser a ideal, né? Mas a gente vai ter que se adaptar devido ao uso do espaço mesmo. Com certeza. Sabe que eu já trabalhei num projeto que era a iluminação de museus no centro de Porto Alegre. Um deles é o Memorial do Rio Grande do Sul. Então a gente fez a iluminação tanto da área de exposição quanto da fachada. Isso vai demorar muito tempo para ser executado, se um dia for. Mas foi uma oportunidade para lidar com... E a gente trabalhou muito pensando na locação das luminárias para a fachada, no espaço do entorno, porque é uma praça seca, né? A Praça da Alfândega ali no entorno. E tem a questão da segurança, da manutenção, da acessibilidade, que não criar obstáculos, né? Então, a melhor opção para o projeto seria colocar embutidos no solo, no piso, mas é muito caro fazer isso, né? E é um bem tombado, e aí a gente não podia, o piso é tombado, o piso da Praça da Alfândega é tombado. Aí digo, bom, então vamos criar algum elemento. Bom, mas aí criar um elemento tem que fazer para cada uma caixinha, vai ser obstáculo. Então, dá trabalho a gente pensar nessa questão da locação, porque para alguns espaços é simples, mas se a gente está falando de um espaço onde as pessoas circulam, a gente tem que pensar na manutenção, na viabilidade, na acessibilidade, como tu falaste, a pessoa pode não enxergar e tropeçar, criar obstáculos visuais, né? Então, às vezes a gente pega a planta, né? Não é simplesmente colocar no melhor lugar, não, tem vários aspectos para considerar, né? É isso até que tu colocou da questão do embutido, né? De piso, de solo, enfim. A gente tem geralmente 2 modelinhos, uns que ficam com uma bordinha ainda acima do piso, e tem o que é rente no piso. O ideal é o rente, né? Porque aquela coisinha, aquele degrauzinho... Só a bordinha já é bem bom para tropeçar, né? É ali aqueles 2, 3 centímetros que a gente não levanta o pé e tropeça mesmo. Então, isso tem que cuidar bastante na hora que está especificando o produto, por mais que seja um embutido de solo, né? Verificar como é que ele é, se ele é rente, né? Se ele for rente, ok, ele vai ficar no plano, né, do piso. Mas se não, tem que ter essa atenção. Com certeza.
Então, tá, vamos lá para o número 4 aí, que é usar, então, luminárias tipo globo em praças, né? Isso daí acho que a Isabelle enfrentou bastante esse problema e acho que ela pode compartilhar mais com a gente. Não, é engraçado, gente, parece que só existe essa tipologia, né, para praças, assim, a gente olha para essa luminária, a gente já lembra de praça, né, e ela é uma luminária super difusa, ela espalha luz para todos os lados, né, e ela tem uma curva bem imediata, né, justamente por ser difusa. Então, ela acaba não distribuindo bem, né, a iluminação, ainda mais numa praça super aberta, que nem essa que a gente está vendo aqui na imagem. E em prefeituras do interior, em projetos que a gente já fez de espaço aberto, eles só conhecem esse tipo, né? Eu não sei se esse distribuidor aí é famoso no interior do estado, ou o que acontece, tem um bom plano de vendas aí, porque é só esse tipo que conhece. Então, é uma dificuldade a gente tentar mostrar que existem outros tipos mais adequados, né? Nesse caso aí ainda, né? Para que criar uma diferença de nível, né? Assim, talvez, bom, então de um lado passa pedestre, do outro é mais alto, que é para outra coisa. Não tem essa diferença, né? Era para ser igual. Então, aquelas coisas que meio que ficam como verdade, se espalham, né? Por aí. E a gente também, né, que vai ter que criar uma cultura de inserir outras tipologias, de mostrar que pode ser diferente, que pode ser melhor e muito mais adequado, porque na verdade está se instalando luminárias, mas não são as adequadas. Então, que pena que na hora de se investir não se faz o investimento correto, né, que poderia ser feito. Não, e além de tudo isso, é uma luminária que ela tem uma manutenção ruim, né? Ela suja muito, ela acumula bichinho, ela perde horrores, ela não é nada eficiente, né, porque tu é um globo leitoso, e é bem isso, ela ilumina onde não tem que iluminar, né, então hoje até eu acho que com a questão das luminárias em LED, eu acho que vai ajudar a melhorar isso, né, porque a maioria, se for utilizar LED nesse modelo, e aí o quê? Vamos botar uma lâmpada bulbo de LED dentro, vai... Sim, né? não Não adianta nada. Então, possivelmente, na hora que forem começar a fazer algumas substituições, aí o LED, de repente, vai nos ajudar aí nessa... tomara que vai nos ajudar. Missão. Não, e tu falou agora um aspecto que eu até tinha anotado na lista e que eu acho que poderia entrar lá mais adiante, mas que é a questão da sujidade da luminária, né? Isso é muito pouco considerado e tem muito impacto no resultado final. Muito. Né? Embutido de solo, então. Embutido de solo. Se está no meio da vegetação, aí chove, aí respinga e cria um barrinho em cima e quem é que limpa, né? Exatamente, né? Quem limpa, se no residencial não limpa, né? Quanto mais no espaço público. Sim. Então, essas luminárias, a dificuldade da manutenção também é um aspecto bem, bem importante. Joia. Agora o nosso erro número 5, né? Desconsiderar, então, o porte da vegetação. Aqui nessa imagem, a gente tentou mostrar um pouquinho do efeito que dá quando, por exemplo, é colocado um poste acima da copa das árvores, né? Então, a gente não chega tanto aquela luz no nível da pessoa, de quem está transitando pelo espaço, né? Cria até, a gente diz o efeito, que existe um efeito em iluminação que se chama moonlight, né, que é como se fosse a luz da lua mesmo, realmente ela está acima de tudo, iluminando e gera até umas sombras interessantes, enfim, é uma iluminação dramática, né, mas não é uma iluminação segura, né, depende aonde tu está aplicando ela. Não, quando a gente quer fazer isso, tudo bem, né, o problema é quando a gente não quer e esse efeito surge, né, por consequência aí, na verdade, de um equívoco, que é isso, projetar, né, ou prever luminárias muito altas, e, na verdade, mais altas do que a copa da vegetação. Então, né, que a gente enxerga esse efeito de projeção que acaba dando zonas super escuras e manchadas, né, no caminho do pedestre, ou enfim, no espaço em geral, né. Às vezes eu já vi algumas situações de praças pequenas que tem uma luminária muito alta central, como se fossem aquelas holofotes, né, e aí ilumina para 4 lados, assim, e tem só aquela luminária. E, na verdade, é como se não tivesse nenhuma. Então, uma luminária de difícil manutenção, cara, uma vez uma luminária muito cara, que tem muitas lâmpadas, muitas fontes em cada luminária. Então, é difícil de trocar, se queima.
Então, não tem porquê, né, fazer isso. A gente só está afastando a luz do usuário, né? Então, não dá para fazer isso. E falando também na questão do porte da vegetação, algo que é interessante a gente pensar no momento do projeto de iluminação do paisagismo, esse paisagismo, muitas vezes, ele não está ainda maduro, digamos assim, né? Ainda está em fase de projeto e tal, e aí a gente vai prever a iluminação das espécies. E aí, sei lá, a gente vai pegar a legenda lá das espécies que estão sendo utilizadas, vai ver o porte, daí quando vê, tá, uma palmeira 5 metros, né? Só que essa palmeira vai ser plantada com 2 metros, né? E aí a gente está prevendo lá um projetor de LED de 9 watts que vai estourar luz, é luz em excesso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o porte da vegetação no momento que o projeto está sendo executado e deixar isso muito claro até para os nossos clientes, né? Para não gerar falsas expectativas. Falsa expectativa. É perguntar, tu já quer a iluminação que é para quando o teu paisagismo estiver, né, exuberante, né, no auge dele, ou tu quer agora começar, de repente, com uma potência um pouquinho menor, né, uma intensidade menor e de repente depois alterar. Possivelmente eles vão dizer que não, né, que querem deixar já pronto para depois não querer investir duas vezes. Sempre vão querer pronto, né? Mas é bem importante a gente pensar isso. Né? E alertar, né, dizer, né, falar para depois também não gerar essas surpresas aí. Não, e inclusive também agora me ocorreu a questão das estações do ano, né? A gente tem o paisagismo, ele muda muito, né? O porte dele, as folhas, enfim, e a iluminação ela vai ser dinâmica, vai estar mudando junto com esse paisagismo, né? Então é bem isso. Acho que a iluminação do paisagismo ela é viva, né? Ela trabalha junto com a vegetação mesmo. Com a vegetação, com certeza. Agora já tem alguém falando aí sobre o nosso próximo erro, eu acho, Cris. Vamos ver então. Esse aí é cruel, né? Mas isso é bem o que tu falou ali, o que tu falaste antes, Isabelle, da questão de às vezes as pessoas elas fazem coisas e não sabem por que elas fazem, né? Nem usar luz verde em plantas que já são verdes, né? Então daí tu põe aquele verde, parece que aquela planta é de plástico, fica aquele verde artificial, né? Enquanto tu poderia estar reproduzindo ela perfeitamente com a cor dela, né? Na cor, né? Valorizando, na verdade, até as diferenças de tonalidade que a vegetação tem, que é muito rico, né? A gente, quando tá, né, de dia, é bonito de ver os diferentes tons de verde, valorizar a cor das flores, né? Principalmente se a gente tem floríferas. E por que, meu Deus, por que usar cor no paisagismo, né? A ideia, então, do projeto de paisagismo é valorizar, né, os elementos vegetais de qualquer porte que a gente tenha e não torná-los um cenário de nada, né? Não é para fazer cenografia, não é para querer emprestar, né, uma característica para a vegetação. Nesse caso aí a gente está vendo que tem uma combinação, fica de um lado é muito, muito forte o verde, do outro parece que está queimado, né? Usar cor em paisagismo, que não seja, né, os brancos, né, quente, e que é o que mais utilizado aí para valorizar, é um erro, né? É um erro. E, gente, eu sempre falo isso para os meus alunos de luminotécnica, né, unicinos ali, eu digo, gente, se vocês não aprenderem nada nessa disciplina, mas se vocês nunca usarem luz verde no paisagismo, eu já estou feliz por vocês terem feito essa cadeira. Porque dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. Não, e aí tu vê nessa foto a questão da luz âmbar, ela parece que queimou a parece que queimou, né? A copa, né? Então eu acho que realmente se a gente podendo usar com cautela, claro, daqui a pouco tem um motivo especial, sei lá, novembro azul, outubro rosa, alguma coisa assim, quer trabalhar de uma forma dinâmica com a luz, ok, mas acho que fazer sem motivo, né, eu acho que a gente tem que ter bastante cautela aí para não poluir, né, não poluir a visual, que às vezes já está linda se ficar só da cor que ela
que ela é, né? Isso, e na verdade isso que tu falou agora, eu sou um pouco, eu tenho um pouco de restrição com essa coisa do cenário no espaço aberto, assim, as fachadas também, parece que a gente só conhece essa coisa de front light com um projetor e bota outubro rosa e novembro azul. É a única coisa que se faz hoje, iluminação de fachada, é isso, praticamente. E eu fico um pouco, o uso desse sistema no paisagismo no espaço aberto, por ser quase que a única coisa que se faz hoje, o uso do front light, né? Então, dar o foco em algum lugar, né? E girar o projetor para aquele espaço, que é o que está sendo feito nessa imagem, né? Então, assim, a gente causa obstáculo, que a gente comentou antes, né? A gente tem que ver bem aonde que a gente vai estar instalando, fica, né, saliente ali, tem que ver o ângulo de que a gente está virando. É uma série de coisas que a gente tem que cuidar. E, de novo, qual é o resultado que a gente quer com isso? Será que é esse cenário? Né? Será que vale a pena a gente fazer tudo isso? Porque se o fato é instalar uma luminária para valorizar o paisagismo, bom, então é mais legal fazer isso com um outro efeito, na minha opinião, né? Exato. Questão bem pessoal. Não, eu acho que eu já vi projetos interessantes, assim, que tu vê, nossa, usaram de forma criativa a cor, né? Mas eu acho que se criou uma tendência. Hoje tu passa na frente de muitas casas, assim, às vezes realmente não tem nenhum projeto paisagístico, nada, assim, ou nem de iluminação, mas a população, ela meio que interior, né, pegou essa moda aí de que, não, vou iluminar minha árvore aqui de casa, eu quero usar um verde. Né? Tendência, é o lustre de cristal do espaço aberto. Né? Isso a gente, quando tinha operação de varejo na Illumine, era direto, assim, o cliente final que chegava até nós, na hora de pensar em iluminação, ele pensava na luz verde. Aí isso a gente sempre tentou mostrar na prática, né? Pega lá a luz verde, coloca na planta, né? Agora pega uma luz branca, mais quente, com um bom índice de reprodução de cores e bota, né? E coloca, né? Direciona para a espécie, e a pessoa entende na hora o que tu está falando, né? Sim. Que realmente ainda a iluminação, ela é algo mais subjetivo, assim, né? As pessoas não conseguem entender muito bem se não visualizar. Né? Então, eu acho que às vezes um teste vale mais do que 1000 palavras aí, né, no projeto. Exatamente, não, ótimo essa sugestão aí, demonstrar né, as opções que a gente tem para o cliente ver, né, de fato, que não, pode ficar bem melhor do que isso. Isso aí. Então tá, e aí nós vamos para o nosso erro número 7, né, que seria então não atentar para as características importantes das fontes de luz e luminárias. E daí aí a gente tem, assim, uma lista, né, de características, né, por exemplo, que a gente estava conversando antes, a questão do índice de proteção, né, então as luminárias, todas elas têm um IP, que é para dizer o quanto aquela luminária é vedada, tanto a poeira, a resíduos sólidos, como para a água, né, e aí tu vai ter que, na hora que tá fazendo o projeto, entender onde é que está essa luminária, ela está, assim, totalmente exposta ao tempo, né? Então, a gente tem que usar um determinado IP, que geralmente é IP67, né? Ou 66, mas daqui a pouco está subaquática total, aí, né, é 68, e isso tudo tu ainda tem que conversar muito com o fornecedor para entender mesmo a performance daquela luminária, né? Então, eu acho que isso é um erro que às vezes a gente comete e não se dá por conta de ver essa especificação na hora de comprar. Tu simplesmente diz, eu quero um balizador para jardim, né? Mas tem fornecedores e fornecedores, né? Então, isso é bem importante mesmo, a questão do IP, né? E acaba encarecendo bastante também, né, Cris, o produto. E então, assim, a gente querer comprar a coisa certa e poder comprar a coisa certa também tem uma diferença. E muitas vezes os clientes optam pela opção mais em conta, né? Ou chegam com aquela solução assim, olha que eu achei na internet, né? E aí vem com aquela solução que é tipo isso, né? Assim, aqueles balizadores, a gente botou a imagem, aqueles balizadores que, né, a energia solar e deixa eles acesos. Gente, essas coisas não funcionam, né? Assim, a gente não quer aqui dizer que tudo é caro e que o que é mais caro é melhor, às vezes não é. A gente tem opções bem em conta também que podem dar um resultado bem interessante, mas não existe milagre, né? Não tem milagre, as coisas não vão funcionar
a longo prazo. Daí a manutenção vai dar muito mais trabalho, né? Já foi feita toda uma instalação ali no local. E a instalação é muito importante também no espaço aberto, né? É contato direto com terra. Quando chove, a terra fica molhada. Sim. E entra água na instalação. Então, a gente também tem que pegar um profissional que tenha conhecimento de como é que faz isso adequadamente, né? Senão também vai se investir numa luminária que tem um valor, né, elevado e a instalação não foi feita de forma adequada, né? Sim, então, e outra questão também, eu acho, o quanto mais puder selecionar uma luminária 12 volts, ao invés da 220 ou 110, enfim, né, é uma questão a mais de segurança que tu vai ter, né, que tu vai estar, então, tendo uma luminária que ela já é vedada, já é protegida, já está com uma instalação legal, e ainda é 12 volts, né, isso tu vai ter um driver, uma fonte, enfim, externa, para fazer com que aquela luminária funcione, mas não corre o risco de daqui a pouco estar aplicada num deck de piscina e a pessoa, né, tá molhado, tá com o pé no chão, enfim, pode ter algum problema de instalação, uma coisa, e ter algum perigo de choque, né, então... Choque, até estourar, né, a gente já vi bastante também isso de estourar, né, por causa da... Enfim, são questões bem... E essa é uma dica boa, né, que a Cris está dando aí. Procurar não fazer, né, ao adquirir o sistema e talvez fazer uma série, né, daí para tentar otimizar um pouco mais a potência, que pode ficar interessante. Até as fitas de LED, né, que hoje a gente usa muito em áreas externas, para iluminar, por exemplo, embaixo de um degrau, ou um banco, alguma coisa assim, também tentar cuidar para usar a 12 volts, né, porque às vezes até um espaço, por exemplo, é um banco, a pessoa às vezes põe a mão embaixo, né, às vezes tem animais, vai saber, né, se um cachorrinho que vai lá... Ele lamber o negócio, né, tirar a fita do lugar, então eu acho que esses cuidados a gente podendo, né, ter, né, eu acho que é bem importante. Então, né, pensando em características, questão do IP, questão da vedação, da instalação. Outra questão também é a temperatura de cor, a gente já falou do uso da cor, né, mas até olhando essa imagem, a gente vê geralmente essas luminárias que são muito frias, solar e tal. É raro tu enxergar ela vendo uma temperatura de cor quente, né, geralmente isso é 6.000, 5.000, então... que é a luz mais branca, 5.000 Kelvin ou 6.500, enfim. Então, às vezes o cliente nem sabe, né, que vai chegar daquela cor, aí chega e é uma surpresa. Aí no paisagismo tu tem lâmpadas brancas, tem lâmpadas mais amareladas, vira uma miscelânea, assim, né, uma bagunça. Não, acho que essa questão da temperatura de cor também, né, eu sempre digo que o projeto da iluminação tem que ter conceito, né, a gente tem que saber o que quer como resultado final. E a confusão, né, que a gente pode ter como partido é também a confusão no resultado final, que é a confusão que as pessoas vão ter no espaço, de chegar e pensar o que essa pessoa pensou quando fez esse projeto aqui, né, porque ele está misturado, ele está confuso, então... é bem importante essa questão também, né? E essa questão do projeto, né, a gente pensar que ele tem uma vida longa, né? Então, depois que a gente entregou ele para o cliente, a gente tentar entregar lá um manualzinho junto, dizendo, tudo que tu está utilizando aqui, todas as temperaturas de cor, porque tu não vai ter controle do projeto depois que ele está entregue, né? Então, pelo menos assim, que tu faça, né, vamos fazer a nossa parte aí de poder instruir o cliente, dizer, no momento em que queimou uma luminária, a referência é essa, né, a temperatura de cor que foi utilizada é essa, senão quando vê, tu chega lá, tem um balizador, né, um de branco, amarelo, então acho que isso é bem legal da gente com certeza, não, isso vale para todos, né, entregar o manual é importante para todos os tipos de projetos de espaço aberto, que tem uma vida longa e é bem importante. Joia. E aí nós já vamos para o nosso... 8º erro, né, que a gente estava conversando, eu e a Isabelle, a gente podia ter ficado aqui, sei lá, já estava no 20º erro. 25 erros, né? Então, a gente tentou agrupar, às vezes, né, mais de um aí no mesmo item para a gente conseguir abordar os mais comuns, né. Então, o 8º erro seria a gente não revisar o projeto depois executado, né, não adianta a gente ir lá, fez o projeto lindo, maravilhoso, entregou a planta para o eletricista, e aí ele vai lá para fazer a instalação e ele vai fazer o direcionamento das luminárias conforme ele, né, o feeling dele na hora, né, e possivelmente ele está fazendo isso durante o dia, né,
Então, a gente tem que daí, tá, vamos agora separar um horário para ir lá junto com o eletricista, né? Às vezes até junto com o cliente, para ele já ir sentindo o espaço, e fazer esses ajustes finos, né? Fazer o direcionamento, ver se está posicionado no lugar certo, senão tu chega lá e tá, né? O projeto, ele tá com outra cara, né? Que não era que tu tinha pensado, conceituado no início. Não, e para o espaço aberto, para o espaço de interiores, a gente às vezes consegue simular um pouco melhor, né? Assim, vira o foco para o meio do quadro, tá? E ele vai conseguir fazer. Mas o elemento mais orgânico, né? Como é a vegetação, é só indo lá e vendo, né? In loco, como é que vai ficar, porque foge do controle, né? Da simulação anterior que a gente faz. E é só depois executado mesmo que a gente vai ter o resultado, né? E muitas vezes, mesmo fazendo, né, a simulação num software adequado, aí eu sempre digo isso também é importante, né? Assim, fazer o projeto no SketchUp, né, que é uma ferramenta bem disseminada, e a gente coloca pontos de luz, né, o SketchUp não tem a curva luminotécnica das luminárias, então existem softwares mais adequados para a gente fazer a simulação, né, o Relux, o Dialux, né, não sei o que mais que tu está usando aí, Cris, eu uso mais o Dialux. Eu uso o Dialux, o Dialux. E a gente tem ali a vegetação no espaço aberto do Dialux é um algodão doce, assim, né, a gente não tem como fazer uma simulação mesmo do espaço aberto, e então, de fato, né, a gente só vai ter o resultado enxergando, né, a execução, indo lá, manejando, e o quanto é importante fazer esse acompanhamento, né, do pós, né? Exato, não é só entregou o projeto, o eletricista instalou e me livrei desse cliente, né? Acabou. Não, e é isso, e a vegetação, ela é muito orgânica, né, por mais que tu simule, tu não vai saber a forma exata que vai ter aquela árvore, né, como é que são os galhos, como é que... Então, tem muitos detalhezinhos que realmente tu vai definir na obra, né? Não tem como prever tudo, e é isso, e às vezes também na hora lá tu vai ver, eu acho que faltou um ponto aqui, esse daqui tá demais, tem coisas que a gente vai alterar, né? E por mais que o projeto seja, né, tu tenha feito o melhor, o espaço, ele se comporta diferente, né? Às vezes com todos os elementos ali que tu às vezes não estava prevendo que tem, então surgiu aqui um elemento legal para destacar. Então, né, e isso é legal a gente prever já com um pouquinho de antecedência junto à equipe de elétrica, de ter às vezes algumas esperas a mais, né, que seja possível puxar essa fiação para fazer algum acréscimo de iluminação, né? Isso é importante porque, né, quando a gente está no espaço fechado, a gente tem mais domínio sobre os rebatimentos, né, as reflexões, as absorções do espaço, e no espaço aberto às vezes foge um pouco do nosso controle, né, as texturas que a gente vai ter, né, as cores que vão, como no resultado final, então... com certeza, assim, sempre dá para dar uma mexidinha, uma melhoradinha no projeto, né? É isso aí. Não, mas eu acho que são esses os pontos, né, Isabelle? Eu acho que os principais a gente conseguiu passar aí. Não sei se tu lembra de mais algum aí que tu queira adicionar como um bônus aí para a palestra. E não, eu vi que tem alguém comentando aqui a questão depois, né, do pós, essa questão da manutenção, né, que depois que queima, alguém vai substituir, coloca uma outra fonte, que nem era mais aquela, né, inicial. Exato. Não é nem a temperatura de cor, às vezes isso está acontecendo um pouco, né, Cris, a gente tinha aí projetos que tinham uma baita potência com as halógenas, né, ainda as par utilizadas, e aí agora as pessoas querem trocar, não, vou começar a trocar por LED aos poucos, e aí começa a substituir, e não tem a mesma eficiência, né, o LED ainda tem algumas limitações, e aí quando vai ver, assim, uma sequência 4 luminárias de piso para focar uma fachada aí, né, aí a terceira é completamente diferente, porque alguém substituiu, né, por outra fonte, né, e aí melhor não ligar aquele sistema, não aciona aquele sistema, porque vai ficar completamente estranho, isso, né? Isso acho que até agora não tá tão terrível assim, mas logo que surgiram os LEDs, que tinham aqueles LEDs que era tipo um chuveirinho que a gente chamava, né, a par 20 LED, era um monte de pontinho, nossa, não tinha
ângulo de abertura, não tinha nada, era uma luz assim que você perdia, Sim, né? uma coisa. E aí as pessoas começaram a substituir, não, porque econômico, e aí é bem isso, do lado de uma loja normal tinha uma LED, e aí nossa, vira um caos, assim. Vira um caos, então acho que tem que cuidar também, não só a manutenção e a substituição da temperatura de cor, mas a curva, o ângulo e o tipo, né? A gente não pode ter aí uma instalação em série, uma sequência aí com, né, o efeito vai ser catastrófico. Sim. É isso do ângulo, é o que tu falaste agora, é importante, né, a gente lembrar que as lâmpadas, elas possuem diferentes ângulos de abertura. A gente, principalmente que está iluminando o paisagismo, tu vai utilizar ângulos mais fechados para ter um alcance maior, o ângulo mais aberto, né, para ter uma luz um pouquinho mais difusa. E, às vezes, na hora da compra da lâmpada, o cliente não sabe o ângulo que foi utilizado, né? E aí o vendedor vai até perguntar qual é o ângulo que quer, ele diz, né, qualquer um. Aí o vendedor vai dar o que... E aí ele vai ver na hora lá que instalar que realmente era mais aberto, mais fechado, enfim. E isso dá total diferença, né? Principalmente assim, numa iluminação de fachada, né? Que tu tá criando, né, uma marcação. Imagina aí quando vê tem um ângulo fechado e quando vê tem um ângulo aberto. Mais aberto, então, dá total diferença. Então, tomara que dê sorte de ser um fechado ou aberto, fechado. Que fique intercalado, né? Aí fica menos pior. Joia. Então tá, tem mais algum comentário aí nos teus, Isabelle? Vou dar uma olhadinha aqui no meu Insta também. Eu acho que é isso. Já respondeu aí o que estava sendo comentado aqui, mas que bom, então, gostei muito de fazer essa conversa aí, sempre rende. E eu acho que a troca sempre é muito legal, assim, pra gente ver experiências, né, e não adianta, com certeza, quem escuta e sempre acaba se identificando com alguma situação parecida, né? Às vezes não é nem no paisagismo, não é na área externa, mas, né, na própria iluminação de ambientes internos. Então, queria agradecer de novo, Isabelle, por tu ter participado. Vamos combinar outras aí pela frente, né, para tu contar um pouquinho mais aí também da tua experiência, que vai ser sempre muito, muito bom aí compartilhar. Com certeza, estou à disposição aí. Adorei fazer essa conversa e depois a gente vai disponibilizar, né, Cris, essa conversa, né, vai estar no canal da Cris e vou colocar no meu também agora, já que eu tenho. Isso aí, depois tá, então, para relembrar, então, né, o meu Insta é Cris Cru e o da Isabelle _Colusso, né? Colusso, isso. Lá tem os links para o canal de YouTube, Face, né? Então daí a gente vai compartilhando aí as informações desses canais, tá bom? Então tá, muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada tchau. pela presença.